Está falando da Taesa. A Taesa divulgou os resultados do quarto trimestre, né, de 2022 e chamou muita atenção aí a queda no lucro líquido, né? Mas aquele é o lucro líquido societário, ou IFRS, né? E claro, como eu sempre falo aqui, na verdade isso é algo que eu venho falando há bastante tempo aqui no canal. Então quem for buscar os meus vídeos aí da Taesa aqui no canal vai ver justamente isso que eu estou falando, não querendo dar uma de profeta do acontecido aqui, né? Mas vai ver justamente isso que eu estou falando, né? Que eu falo há bastante tempo aqui da Taesa, que a gente já via aí essa possibilidade dos dividendos caírem no futuro, né? Isso não significa que a Taesa vai parar de pagar dividendos ou algo do tipo, nada disso, né? Não é isso que eu falei, né? O que eu falei é que diminuir realmente, né? Ela estava com um dividend yield bem alto e agora com essa queda do lucro líquido societário, que não é desse trimestre, né? Já nos outros trimestres esse lucro líquido societário vinha caindo, né? E esse lucro líquido societário é o que a gente olha para fins de dividendos, né? Porque os dividendos saem dali. Então, isso já vinha acontecendo há alguns trimestres, né? E eu sempre alertava aqui no canal, né? Que provavelmente os dividendos eles iam cair. Claro, não cair tanto assim, mas de repente sair aí de 13, 14% para algo aí em torno de 8, 9%, ou talvez até um pouquinho mais, o que continua sendo muito bom, na minha opinião, né? Continua sendo uma boa pagadora de dividendos. Então a Taesa, na verdade, ela está entrando num novo ciclo de investimentos, né? Então ela é uma empresa que ela fez muitos investimentos, esses investimentos amadureceram, com isso ela pagou muitos dividendos e agora ela está tendo que entrar num novo ciclo de investimentos e por uma razão muito simples. Aqui no site da Taesa mesmo, se a gente for ver aqui no site de relações com investidores, a gente pode observar todas as concessões aqui da Taesa, né? Então vem aqui Taesa concessões, né? A gente já vai ver aqui todas as concessões. A gente vê que é uma empresa gigantesca, né? Com muitas redes de transmissão. E tem uma situação aqui que a gente tem que observar, né? Então, por exemplo, aqui, quando a gente vê essa rede de transmissão EBTE, né? No Mato Grosso, a gente vê ali a tensão, o comprimento e a gente vê a categoria. Então a gente vê ali categoria 3, né? Então guardem esse número aí, categoria 3. Por exemplo, se a gente vem numa outra aqui, numa rede de transmissão aqui, até que é transestadual aqui, né? A gente pode ver que ela Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Maranhão, né? Uma rede gigantesca aqui, 1.278 quilômetros de linha de transmissão. A gente já vê ali categoria 2, né? Então ali a gente já observa categoria 2. Então aqui a gente consegue ver todas as redes de transmissão aqui da Taesa. Vocês podem ver que algumas são categoria 2, outras são categoria 3. E basicamente o que isso significa, né, pessoal? Significa aí que depende, na verdade, de quando que esses trechos aí de transmissão, quando que essas redes, né, que elas foram leiloadas na ANEEL, né? Então, em um determinado período aí, né, as redes eram leiloadas e elas eram da categoria 2. E a partir de um determinado ponto, então, os leilões são de categoria 3. Hoje os leilões são de categoria 3. Então, por que é importante entender isso? Porque a Taesa, ela tem aí cerca de 65% das redes de transmissão, né, dela são de categoria 2. Então, quer dizer, a maior parte aí da RAP dela, né, da Receita Anual Permitida, vem de redes de categoria 2, que são redes leiloadas há mais tempo, né? E isso a gente até pode ver aqui, por exemplo, categoria 2, né, esse aqui, ENTE, assinatura do contrato de concessão, 2002. Então a gente vê que ele vai até 2032. Agora, esse aqui que é categoria 3, por exemplo, a gente já vê que ele foi assinado em 2008, já foi assinado mais recentemente, né? Então, por isso que ele é categoria 3. E aí, a maior parte, então, como eu falei, né, das redes da Taesa, cerca de 65% aí da receita anual permitida está vinculada nessa categoria 2. Então, são ativos mais antigos. E o que acontece com esses ativos mais antigos, né? A partir do 16º ano da concessão, então as concessões elas também são de 30 anos na categoria 2, mas a partir do 16º ano da concessão, a receita anual permitida ela cai pela metade, né? E isso não ocorre na categoria 3. Na categoria 3 isso não ocorre. Então a categoria 3 ela é muito que hoje, né? Que hoje todas são categoria 3, os leilões atuais, né? Então eles são muito mais benéficos, por assim dizer, se a gente for ver, né, com as transmissoras, porque a receita anual permitida ela não cai pela metade no 16º ano, né? Então o que acontece? A Taesa ela
como ela tem a maior parte aí em categoria 2, ela precisa, né? Ela precisa, e ela já está fazendo isso, ela precisa fazer novos investimentos aí para, enfim, adquirir novos trechos, né? Novas linhas de transmissão. E aí com esses novos investimentos ela vai ter aí novos projetos em categoria 3 que são mais benéficos aí, que vão gerar mais caixa para a Taesa. Então ela precisa realmente fazer esses investimentos, por isso que ela entrou nesse ciclo de investimentos. E quando as transmissoras elas entram no ciclo de investimentos, o que a gente sempre observa é aumento da alavancagem, né? Então, em algum momento essa alavancagem da Taesa deve subir, e quando a alavancagem sobe, os dividendos caem, né? Porque a empresa ela precisa tomar dívida, né, para financiar essa expansão dela. Então os dividendos eles caem, isso é natural. E aí a partir do momento então que ela conseguir passar por esse novo ciclo de investimentos, esses novos investimentos vão amadurecer, aí a partir desse momento a alavancagem diminui, a empresa gera caixa, começa a pagar aquela dívida, né, que ela tomou para financiar a expansão, e consequentemente os dividendos sobem, os dividendos aumentam. Então é isso que a gente está vendo com a Taesa, né, pessoal? A gente pode observar aqui que a Taesa, inclusive, né, o lucro líquido regulatório ele subiu muito. Então o lucro líquido regulatório ele é muito visto porque ele é mais próximo, digamos assim, à geração de caixa, né? E aí esse lucro líquido regulatório ele subiu também muito porque a gente pode ver justamente os resultados desses investimentos. A gente vê aqui já algumas linhas de transmissão aí da Taesa, né, que são empreendimentos recentemente concluídos, que entraram em operação. Então a gente vê aqui justamente isso que eu estou falando, que ela já está fazendo isso, na verdade, né? Mas ela ainda tem um caminho a percorrer, isso ainda não está concluído, ela vai ter que andar ainda nesse caminho, e ela já está fazendo isso, como eu falei, né? Não é algo aí novo, né? Ela já está fazendo isso. Então, por isso que eu digo que eu falo há bastante tempo sobre isso aqui no canal, porque na verdade ela já sinaliza isso há bastante tempo, né? E a gente pode observar, né, já que no lucro líquido societário ali, no IFRS, né, foi o contrário, eles até nem mostraram aqui na apresentação, né, mas caiu aí, caiu bastante, né? A gente vê aqui na notícia, por exemplo, né, que lucro tem queda forte, né? Então a gente vê aqui mesmo assim o retorno com dividendos superou a Selic em 2022, caiu 94,6% no quarto trimestre o lucro líquido societário. E, como eu falei, o lucro líquido societário é o que a gente tem que olhar aí para fins de dividendos. Então, essa queda aí, e não é de agora essa queda, né? Ela já vem acontecendo há algum tempo, essa queda no lucro líquido. Isso aí já demonstra justamente que os dividendos eles devem ser menores em 2023, né? Então, por isso que eu sempre falei isso aqui. Então, aqui tem o sucesso aí nos últimos leilões, né? Então a gente vê justamente aí isso que eu estou falando, esse novo ciclo de investimentos da Taesa, né? Ela está precisando fazer novas aquisições aí, ganhar outros leilões para que ela possa continuar o seu ciclo de investimentos. Como eu falei aqui, a gente vê que houve uma queda no endividamento, né? Houve uma queda, se a gente for olhar, mas isso aqui deve ser retomado, né? Porque esse é o caminho que ela está fazendo. Ela está fazendo novos investimentos, então essa alavancagem ela deve subir de novo. E a alavancagem subindo, a gente vai ver os dividendos caindo. Mas a Taesa segue muito forte, na minha opinião. A gente vê aqui que hoje ela caiu 0,76, né? Cotada a 35,48. Nos últimos 12 meses ela caiu mais de 16%, mas ela pagou bons dividendos nos últimos 12 meses, né? E claro, ao longo do tempo a gente vê muita geração de valor, assim, né? Porque valorização de 371%, pagando sempre muitos dividendos bons. Então eu acredito que a Taesa continue muito forte, assim, não tem muito o que reclamar. A questão é um ciclo natural que ela está passando, que todas as transmissoras passam, né? Então quando a gente fala, por exemplo, da Alupar, né? A Alupar, ela fez investimentos por muito tempo e agora ela tem reduzido a alavancagem e tudo mais. Então isso faz com que ela seja uma candidata aí a grande pagadora de dividendos, né, em 2023, 2024. Provavelmente a Lupar vai pagar bons dividendos. Eu acredito que ela deva pagar bons dividendos por isso, porque ela passou muito tempo, né, até amadurecer. Agora ela amadureceu bastante, já está com quase 8 mil quilômetros, eu acho, né, de redes de transmissão, a Lupar. Então ela está muito forte já, assim. Então agora
realmente está na etapa ali de colher, né? E a Taesa ela colheu por muito tempo, né? E agora ela está na etapa de plantar novamente para ela ter esse resultado. Aqui o Leandro, fala Leandro, tudo bem? Fala da AESB, AES Brasil. Se eu tiver um tempo aqui eu vou falar da AES Brasil e Taesa ou Alupar. Olha, eu, como eu falo, né, nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Eu só acho que Taesa e Alupar elas vivem momentos diferentes. Como eu falei, eu até falei da Alupar aqui antes de ver teu comentário. Mas é isso, elas vivem em momentos diferentes, né? A Taesa ela está tendo que fazer um novo ciclo de investimentos. A Alupar teve um ciclo de investimentos muito forte e agora ela está começando a amadurecer. Então a Alupar ela deve pagar melhores dividendos, talvez, dividendos melhores aí do que ela vinha pagando, né? Nos últimos meses, mas como eu falei, a Taesa ela deve seguir pagando dividendos bons, assim, dividendos aceitáveis, né? Eu acredito sim em Taesa aí pagando dividendos por volta de 8, 9%. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal mostrando o porquê, né? Então basta ir lá atrás nos vídeos mais antigos para ver. Dá para pesquisar ali no canal do YouTube, né? Olhar ali. Eu acredito que é natural aí. Então, isso que está acontecendo com a Taesa, né? Então, não vejo motivo para nenhum alarde, para terra arrasada, para nada, né? Porque a gente sabe que na manchete sempre vem, né? Ah, o lucro caiu 94%, tudo mais. Mas é que essa é a questão, a gente tem que compreender o que está acontecendo dentro da companhia, né? Ela não caiu o lucro líquido dela 94% porque ela vai quebrar ou algo do tipo. Não, nada disso, não é motivo para alarde, não é motivo para terra arrasada. Simplesmente um ciclo natural que todas as transmissoras vivem. Todas as transmissoras vivem esse ciclo natural, não é só a Taesa, né, pessoal? Equatorial, eu tenho um ponto aqui para falar da Equatorial, né? Vou falar, já vou aproveitar o gancho aqui, porque o que acontece? Ó, a Taesa, que eu peguei aqui, eu fundamentei só para mostrar. Patrimônio líquido da Taesa, eu sempre falo aqui, para mim o indicador mais importante é esse, é patrimônio líquido, receita líquida, lucro líquido, né? A margem líquida ser boa, o ROI ser bom, olhar a questão do endividamento, se a empresa está muito endividada ou se tem uma dívida controlada, né? Então eu acho isso muito importante, assim, olhar também se a empresa não tem um fluxo de caixa operacional negativo, porque isso é extremamente danoso para uma empresa. Então, eu, na minha opinião, esses indicadores são os mais importantes, são muito mais importantes do que aqueles múltiplos de valuation, né? PL, EV, EBITDA, enfim, eu acho, né? Minha opinião, claro, né? Então eu acho aqueles múltiplos todos muito importantes também, eu sempre olho, sempre trago aqui no canal. Mas o mais importante é isso aqui, porque a empresa, patrimônio líquido nada mais é do que ativo menos passivos. Então, o patrimônio líquido é como se fosse o bolo, né? Como se fosse o total do bolo. E a ação é a menor parte possível desse bolo. Então, quando a gente tem uma empresa aí que ela consegue aumentar o patrimônio líquido, porque ela lucra, ela gera caixa, ela aumenta o lucro, ela consegue aumentar o patrimônio líquido, consequentemente esse bolo aumentou e aquela menor fatia possível do bolo aumenta junto. Então é natural que a gente veja uma ação valorizar, mesmo que daqui a pouco ela esteja com múltiplos muito altos. Então tem exemplos disso, a VEG, a Raia Drogasil, né? Elas há muito tempo se fala que elas estão caras e elas realmente, se a gente for olhar aqueles múltiplos, elas estão caras. A gente vai chegar a essa conclusão, porque elas negociam a múltiplos muito altos. Mas o fato é que elas geram muito caixa, têm uma gestão muito competente, então elas aumentam muito o lucro, aumentam o patrimônio líquido, isso faz então com que o bolo aumente e aí o dono, né, o acionista, né, dono daquela menor fatia possível do bolo, acaba também vendo a sua fatia crescer, porque não tem como uma cotação ficar estagnada com sucessivos anos de aumento de lucro, aumento de receita, aumento de patrimônio líquido, não tem como. Então a cotação ela vai acabar seguindo isso. Da mesma maneira, ao contrário também, uma empresa que está super endividada, que não dá lucro, que tem um patrimônio líquido negativo ou um patrimônio líquido que cai cada vez mais, a cotação também vai acabar caindo, independente dos múltiplos, né?